Olá, investidores. Meu nome é Leno, CEO do Transfer Bank. Hoje estamos com o Cássio, sócio fundador da Rubik Capital, Multifamily Office. Cássio, inclusive vocês possuem operação em Miami, não é mesmo? Perfeito. Nós temos um Multifamily Office no Brasil, talvez um dos poucos que possuem certificação RIA, né, que é a autorização da SEC, que significa CVM americana, para operar lá também em termos de consultoria de investimentos. Né? Então, esse tema hoje que nós vamos discutir aqui está muito latente, muito dentro do nosso ambiente corporativo aqui no dia a dia e recentemente mais latente ainda. Legal. O tema é bem importante, né? Ele está bem em pauta agora. É justamente o projeto de lei 4173. Cássio, na sua opinião, por que a taxação das offshores ela não conseguiu passar através das MPs 1171 e 1172, seguindo então para um projeto de lei? Bom, eu acho que é um tema, até o Lira fala muito, né? Uma jabuti dentro do outro projeto, enfim, duas coisas, principalmente a questão política, briga governamental, briga que eu diria negociação governamental, e a segunda, realmente o Lira trouxe uma preocupação com a questão da evasão fiscal, né? Alguns temas ainda não estavam bem azeitados. Eu acho que foi até prudente que isso tenha saído fora da aprovação do MP e tenha se tornado um projeto de lei, que vai ser discutido com urgência, então a turma vai parar durante 45 dias para resolver isso. Então, eu acho que a principal coisa foi uma questão política, né? Em paralelo também uma preocupação em relação à sociedade, enfim, ser um pouco menos firme para evitar realmente uma evasão fiscal. Legal. E tu acredita que o projeto de lei ele seja aprovado na íntegra, uma vez que obviamente foi forçada a ser retirada das MPs, justamente pelos motivos que você mencionou, né? Veja, Leno, quando começou em março essa discussão, o projeto a MP, né, em si teve 19 alterações, né, e mais recentemente, por pedido da Câmara, mais 3 alterações. Então, no total, a gente está falando aí de 22 alterações. Né? Eu acho que isso já foi conversado não somente com os deputados, mas também o projeto ouviu os civis, ouviu os bancos, né? Então acho que já está bem discutido. Né? Acho que agora passa, se não na íntegra, com alguns ajustes em relação às alíquotas de impostos, etc. Boa. Aí agora mais algumas dúvidas técnicas, sabe? No caso de variação cambial positiva, com base no texto apresentado na segunda-feira, né? Para saldos ou investimentos no exterior, o contribuinte deverá recolher IR mesmo que não converta o saldo em moeda estrangeira para reais? Isso no câmbio, né? Isso no câmbio. Era uma preocupação, todo mundo discutiu isso e foi incluído um pouco mais claro agora no texto. Agora, o que pode acontecer? O contribuinte ele pode escolher como é que ele vai declarar, se ele vai ter uma transferência fiscal maior ou não, né? Então, ou seja, ele pode escolher no momento da declaração, e isso na primeira declaração, inclusive, não pode ficar mudando, se ele vai declarar os ativos subjacentes da offshore separado da offshore, tá? Ou vai declarar via offshore. Se ele fizer declarado fora, ele traz para a pessoa física dele isso, né? E aí vai para o regime de caixa, que é o imposto que a gente está acostumado a trabalhar na pessoa física. Se ele fizer via offshore, tem as compensações dentro da própria offshore, e isso aí a gente trata daí como regime contábil e como se fosse uma empresa comum e etc. Né? Então, até nesse modelo de offshore, vai ser apresentado o resultado anual. Se porventura esse resultado for distribuído no ano seguinte, né, essa variação cambial será isenta de imposto. Né? Então, acho que está bem justo. Isso foi um tema que a Câmara se preocupou e acho que todo mundo se preocupava. Mas, enfim, ainda vai tramitar, vamos ver o que vai sair desse projeto de fato. Né? Mas isso ocorreu e deve ser mantido. Até puxando um gancho para os amantes de criptoativos, no caso de quem costuma investir até mesmo em Bitcoin, ele teria que recolher esse imposto de valorização do ativo no próximo ano, se ele ocorreu essa valorização no ano vigente? O criptoativo ele passou a ser tratado, né, como um ativo financeiro. Então ele vai obedecer às regras dos demais ativos financeiros. Né?
Se você fizer por regime de caixa, né, quando você vender o ativo, você tem que fazer a declaração, enfim, e recolher os impostos devidos. Tá? Se você tratar via dentro da offshore, vai ser daí regime contábil, né? Apuração de lucros e, enfim, vai impactar diretamente aí no resultado da empresa e você recolhe os impostos no momento. Ou seja, hoje a criptomoeda passa a ser um ativo financeiro no que tange a tributação. Eu até fiquei curioso agora, eu acho que muitas pessoas terão essa dúvida também. Esse recolhimento, seja pessoa física ou até pessoa jurídica lá fora, ele seria semestral ou anual? Anual, né? Ele vai ser na tua declaração. Legal. No caso de uma depreciação de ativos no próximo ano fiscal, supomos que haja essa valorização e o contribuinte ele recolhe esse imposto, existe algum tipo de compensação? O que acontece, né? Uma das alterações recentes na MP, agora projeto de lei, foi que a pessoa pode optar por excluir os ativos de dentro da offshore, né, e declarar ele no imposto de renda separadamente. Ou seja, se você tem um ativo líquido, por exemplo, que foi marcado a mercado com valor maior ou menor, você pode fazer esses ajustes, e só que você só vai recolher imposto no momento da venda. Tá? Se você tem esse ativo dentro da companhia, dentro da offshore, já ele vai impactar realmente no lucro. Então, esse projeto de lei está dando opção, até inclusive para as pessoas separarem, né? Criar uma offshore para ativos líquidos e uma offshore para ativos ilíquidos. E essa offshore ativos ilíquidos, ele declara os ativos com transferência fiscal, tudo dentro do IR, na pessoa física, etc. E a de ilíquidos ele declara lá normalmente como lucro contábil e como empresa, né? Então, vai ser tratado dessa forma. Se você tiver um ativo que vai ser valorizado ou desvalorizado, e se tiver declarado no TR, no regime de caixa, você não precisa recolher imposto, somente no momento da venda do ativo. Legal. O que você julga, Cássio, ser uma mudança importante no texto que mereça maior atenção de quem possui ativos no exterior? Sejam investimentos, offshore, criptoativos, entre outros. Acho que o primeiro ponto é ter calma, né? Tá transitando, a gente tem que ver o que realmente vai sair. O segundo ponto é o momento da tua declaração, né? Você tem que se antecipar um pouquinho, se você vai aderir ou não, né, à tributação do estoque em 10%, se você vai optar por declarar esses ativos dentro da offshore ou separar por fora, se você precisa abrir ou não mais uma companhia, né, no paraíso fiscal ou, enfim, lá fora para separar ativos como ativos de venture capital, startups, etc., que são ativos líquidos. Então, isso são cuidados que as pessoas precisam ter, né? Normalmente, as pessoas que possuem uma companhia offshore possuem um grande volume de capital e já são assessorados por escritórios como o nosso, Multifamily Office, alguns escritórios da advocacia, né? Então, acho que o principal ponto para essas pessoas é procure um especialista, ele vai tratar da forma mais prudente e vai te aconselhar de uma forma com que você consiga estar enquadrado dentro do que a legislação permite e também faça bom proveito do que seja possível nos tributos. Né? Legal. Um tema que eu acho que atinge o escritório diretamente foi a MP 1172, né, que é a taxação de fundos exclusivos. Né? Qual que é a sua opinião a respeito dessa MP? Olha, todo mundo esperava isso há anos, né? Uma hora ia chegar e realmente chegou. Né? A minha opinião pessoal, eu estou saindo um pouquinho da questão da MP, é que o governo poderia se preocupar, da mesma forma que se preocupou agora em aumentar os impostos, em enquadrar isso, poderia se preocupar da mesma intensidade em gastar menos, né? Mas a gente vê que não vem ocorrendo. De fato, essa questão dos fundos exclusivos é uma discussão muito antiga. Muita gente não entende o porquê que um fundo exclusivo ou um fundo restrito tinha esse benefício fiscal, né, de não ter o come-cotas. Eles não são isentos de imposto, na realidade eles só não tinham come-cotas, pagam na retirada. E agora está equalizando. Em um ponto faz sentido, porém, no outro ponto, tributar o estoque, etc., de uma forma como vai ser tributado, né? A pessoa pode parcelar em 3, 4 vezes o estoque dentro de 10%, ou se optar por parcelar ano que vem, pode fazer até 24 vezes, vamos ver se vai ser aprovado ou não, né? Acho que vai impactar bastante de início, mas é questão de costume, enfim, é um imposto que realmente tem que ser pago. Eu acho que, no contexto, olhando uma visão social, pode ser que faça até sentido, e era algo esperado.
de certa forma, para um bem social, mas obviamente que o governo teria que ter mais controle sobre os gastos, né? Eles nunca tiram, né, quando a gente olha de fora, agora falando de pessoa física, é difícil conter o gasto, né? É mais fácil buscar um imposto, alguma coisa que contribua sem doer no calo deles, né? Com certeza. Até hoje saiu na Valor uma notícia, até vou destacar aqui para você. Um dos exclusivos tem saídas de 71,4 bilhões entre janeiro e julho. O resgate das aplicações ocorreram no período em que se discutia taxar esses veículos, né, fechados de investimentos. Essa MP 1172, somada a esse projeto de lei agora, na sua opinião, depois da aprovação, pode eventualmente resultar em uma evasão devido à baixa popularidade do público que ela tinha? Olha, é uma opinião difícil de ser dada, né? Eu acho que as pessoas que, porventura, encerraram seus fundos exclusivos, eles vão ter que procurar outras estruturas que realmente são tributadas também, né? Então, talvez não tenha sido um incentivo dessa MP que fez esse movimento, né? É uma pergunta que realmente não só aguardando para saber o que vai acontecer. Né? Sim. O futuro dirá, né? O futuro dirá, exatamente. Legal. Mas eu acho que por hoje é isso, pessoal. Agradeço, Cássio, pela participação, Obrigado pelas ideias e até a próxima. Valeu.